governo de Santa Catarina acionou a justiça depois da gestão do presidente Lula não atender ao pedido de resgate de Luiz Benck, um menino de 8 anos com câncer em estágio terminal. Ele está internado em Lisboa e necessita de um voo da Força Aérea Brasileira para retornar ao Brasil. A ação busca garantir o transporte urgente da criança para que possa receber tratamento ou cuidados paliativos em seu país de origem. Marcelo Suano, quero começar ouvindo você. O menino não tem direito a esse voo da FAB, pelo menos até o presente momento, o governo Lula se omitindo, ao que tudo indica, está dizendo ali nas entrelinhas que não tem direito. A gente sabe que tem. Mas a gente acompanha aí ministros, primeira-dama, muitas comitivas de Lula, presidentes de Câmara, de Senado, todos esses usando esses voos da FAB, inclusive sem necessidade de comprovar absolutamente nada, tudo no sigilo, né? Mesmo porque, para essas autoridades, a FAB é apenas uma espécie de táxi aéreo para eles, e eles acham que faz parte do direito adquirido. Eles não adquiriram direito a nada. Com relação aos voos da FAB, todo cidadão brasileiro tem direito a voar gratuitamente pela FAB, só fazendo a sua solicitação e entrando numa lista de espera. Nacionalmente, internamente no país, isso é muito mais fácil. Externamente, teria custos, e isso dependeria de uma autorização do governo para que esse voo fosse executado, para que esse voo fosse aplicado. Aí fica a grande questão. Ora, um jovem, um garoto, uma criança que está numa situação extrema da sua vida, ele precisaria ter acesso a um transporte vindo para cá, porque certamente ele não teria recursos. Os recursos têm que ser concentrados nisso. Aí fica o grande problema. Eu particularmente acho que se a FAB for usada e o governo for usar a FAB para fazer resgates, primeiro seja identificado, óbvio, faça o resgate e, se porventura for necessário, que se faça a cobrança aqui no território nacional daqueles que usaram dessa prerrogativa ou desse direito. Porque tem custos para a sociedade brasileira. E não a observação e identificação, se deve ou não pagar, deve ser levada em consideração quais foram os motivos, se foi por razão humanitária, se essa pessoa deve ficar isenta ou não. Por qual razão isso? Para evitar da FAB também ser usada por indivíduos que vão no exterior, por exemplo, e são resgatados por cometerem erros lá e depois ficam se fazendo de vítima, achando que a sociedade tem que pagar esses custos, o que não deve acontecer. Mas o ponto-chave, como você disse, ele não quer trazer um garoto que está numa situação de extrema necessidade, mas trouxe a primeira-dama do Peru. A FAB é utilizada para fazer tudo aquilo que não presta, dando carona para ministros e autoridades como se a FAB fosse uma propriedade desses indivíduos. Em síntese, para aquilo que deveria ser usado, ele não usa, mas para aquilo que significa uma afronta à sociedade brasileira, a FAB serve a qualquer momento. Esse é o ponto-chave. No mínimo, ele deveria resgatar e depois discutir se isso deve ser ou não reembolsado à sociedade brasileira. E a sociedade, em peso, diria, não deve ser reembolsado, porque a FAB e os instrumentos do Estado devem ser usados para auxiliar o seu cidadão. E, nesse caso, é um auxílio imediato, emergente e justo. Diga, Berenice. Bom, o professor Suano explicou muito bem qual é a finalidade dos aviões da Força Aérea Brasileira, que, por sinal, tem uma frota aí de cerca de 700 aeronaves. Agora, eu citei há pouco aqui que uma comitiva da esquerda está lá nos Estados Unidos, em Washington, sabe lá fazendo o quê mesmo, porque ninguém fiscaliza, né? Jandira Fegali, Pedro Kizai, Pedro Campos e o Janones. E eles foram justamente em aviões da FAB, né? Como disse aqui o professor Suano, táxi aéreo para eles ficarem viajando para lá e para cá numa suposta missão. Agora, eu queria lembrar que esse menino de 8 anos, ele está com câncer já em fase terminal. E esse pedido é justamente lá de Lisboa, local onde, nesta semana, vários políticos viajaram em aviões da FAB, inclusive o presidente da Câmara, Hugo Motta. Muito bem poderia ter trazido esse menino nesse avião, dado uma carona
né? Agora, se essas aeronaves têm disponibilidade para ficar levando esses políticos em eventos conhecidos como Gilmar Palusa, né, que tem mais uma finalidade de promover ali um network entre políticos e advogados que estão ali querendo se aproximar de ministros do Supremo, por que não atender uma criança que está em fase terminal? Agora, atualizando, Daniel, parece que ontem, por volta já de quase 10 horas da noite, depois que, né, o governo federal foi omisso, é claro que o governo de Santa Catarina publicizou, e a boa notícia é que o governo de São Paulo vai fazer esse translado, então, hoje, né, o menino de 8 anos que está com a saúde totalmente agravada deve chegar ao Brasil. Que bom, né? Parabéns para o governo de São Paulo que tomou a iniciativa que deveria ser da União.